O ex-deputado federal Jean Willis realiza hoje em Salvador uma atividade sobre o Brasil contemporâneo e as perspectivas de futuro. O encontro, intitulado Democracia Bem-vinda de Volta, um bate-papo com Jean Willis, vai ser às 6 da tarde na Biblioteca Central dos Barris. O ex-deputado vai falar também sobre como lidar com a extrema-direita, a desinformação, bem como sobre questões de sexualidade e gênero. A Bahia é o primeiro estado que o ex-parlamentar visita após o retorno ao Brasil. Ele que ficou 4 anos fora. O ex-deputado federal Jean Willis é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia aos seus companheiros e companheira aí de programa. Pois é, você ficou fora aproximadamente uns 4 anos, chegou a fazer doutorado em Barcelona. Agora, certamente acompanhou de perto a realidade brasileira, vai participar desse encontro hoje em Salvador. E eu te pergunto, Jean, como é que você considera possível promover um diálogo construtivo entre diferentes ideologias, especialmente quando são temas sensíveis, como questão de sexualidade e gênero, e num cenário político polarizado cada vez mais? Bom, primeiro foram 4 anos e meio que eu fiquei fora, né? No exílio em função da violência que eu estava sofrendo aqui, sobretudo as ameaças de morte contra a minha família. Olha, eu acho que é possível promover um diálogo. O diálogo sobre sexualidade e gênero tem que ser, antes de tudo, pedagógico e corajoso. O que não pode acontecer num diálogo sobre sexualidade e gênero e qualquer outro diálogo que a gente vem estabelecendo na sociedade, eu não diria polarizada, mas uma sociedade em que nem todo mundo tem o mesmo acesso à informação, é ser pedagógico, é ser didático. Em vez de fugir do tema, fingir que o tema não existe, é levar informação para as pessoas, explicar para elas o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a realidade das pessoas transgêneras, a realidade das pessoas LGBTs, os casamentos homoafetivos, são realidades do mundo afora. E a gente não pode fingir que essas pessoas não existem, nem pode fingir que essas pessoas não tenham esse direito. Então, o papel de qualquer pessoa que se comprometa a tratar desses temas é tratá-los pedagogicamente, é explicá-los pedagogicamente. A gente tem plena consciência de que grande parte da sociedade é simpática a essa postura mais extremista, né? A gente tem uma extrema-direita, posturas que são contrárias aos direitos LGBT, QIA+, e por aí vai, outras minorias também. Agora, qual estratégia você considera mais eficiente para garantir a inclusão e a proteção dos direitos fundamentais, principalmente dessas minorias que são tão discriminadas, Jean? Bom, a estratégia, como eu disse para você, é sempre o enfrentamento e a garantia do direito, é a afirmação da existência, mesmo quando há um movimento cultural de negação, de silenciamento ou de morte, e o Brasil segue sendo, por anos seguidos, o país que mais mata, digamos assim, ou o país onde mais se mata pessoas LGBTs. Então, a estratégia é afirmar nossa existência, nos espaços onde a gente atua, desde a universidade até a institucionalidade da política, é você tratar dessas pessoas, incluí-las nas políticas públicas, né? Isso é fundamental. Nos espaços religiosos, que são os espaços que têm mais resistência, principalmente os espaços religiosos cristãos, eu diria uma certa variante do cristianismo, neopentecostalismo fundamentalista, aí sim fazer um debate com essas pessoas, né? Explicar para essas pessoas que o texto sagrado, em nenhum momento o texto sagrado nega a existência dessas pessoas. E que, portanto, essas pessoas religiosas podem fazer o exercício cristão da tolerância e do amor, que é supostamente o que
esses setores tanto pregam, né? Eles falam muito em Cristo, e eles têm, portanto, um compromisso ético de imitar a Cristo, no sentido da tolerância e da inclusão. Jean, bom dia, Ernesto aqui. Você está confirmado na assessoria de planejamento da SECOM da presidência? Não estou confirmado na Secretaria de Planejamento. Eu recebi um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar a Secretaria de Comunicação. Mas não definiu ainda Ele me convidou e a primeira-dama, eu encaminhei toda a documentação que ele me pediu, que ele pediu, que é exigida na contratação das pessoas, dos assessores, e foi isso que aconteceu. Não tem confirmação nenhuma, muito menos nessa secretaria que você falou. Bacana, porque a SECOM, ela tem uma estrutura, sim, e essa estrutura, ela está lá, está montada. Então, em nenhum momento me foi dito que eu ia para nenhuma dessas secretarias. Uhum. Não, estou te perguntando primeiro porque você é nosso colega jornalista, né? É um cara da comunicação, que tem uma inserção grande nas redes sociais, e você vivencia, não dá, infelizmente, não dá para colocar o verbo no passado, você vivencia muito esse clima de ódio nas redes sociais, sobretudo de intolerância, e essa máquina de desinformação, né, que se instalou em um dado momento dentro do próprio Palácio do Planalto, mas acabou o governo do ex-presidente e a máquina de desinformação continua girando. E há, evidente, uma expectativa de que a sua entrada na SECOM dê uma resposta mais efetiva ao enfrentamento a essa máquina de desinformação, que não alcança somente a briga política do governo, mas questões de comportamento, de saúde, etc. Né? Então, eu queria te perguntar a sua visão, como é que você acha que esse assunto deve ser enfrentado no plano das políticas públicas de comunicação? Levi, eu não posso falar ainda para você como um membro do governo, porque eu não integro o governo ainda. Não, estou te perguntando mais como pensador, como comunicador também, como ativista da democratização da comunicação. Eu concordo com você. A desinformação é o grande problema da contemporaneidade, né? Primeiro, porque nós estamos sob um modelo de... As novas tecnologias da comunicação passaram por um tipo de mutação em que há uma permanente extração de dados e de informações nossas, né? Então, nós somos arrastados num fluxo de comunicação que nos coloca como alvos não só da extração de informações a nosso respeito todo o tempo, como também num fluxo de desinformação. As informações extraídas a nosso respeito, toda hora, permanentemente, ela serve não só para nos dirigir mercadorias, para nos transformar em consumidores permanentes de mercadorias, mas também serve para nos transferir ideias. E essas plataformas de comunicação, as chamadas Big Tech, que exercem essa função hoje de extração de dados e de informações e de nos colocar nesse fluxo, essas Big Techs têm um poder que é um poder superior ao dos Estados-nações. Então, hoje, tem o problema do enfrentamento na relação com essas Big Techs, Google, Amazon, Netflix, Twitter, Facebook, ou seja, essas plataformas, elas estão acima dos Estados-nações, há esse problema, e, por outro, há a desinformação perpetrada pela mineração de dados feita pela extrema-direita em diferentes partes do mundo. Então, não é só o Brasil que está enfrentando um problema de desinformação. E aí, quando eu falo em desinformação, é preciso dizer quais são os tipos, né? As fake news, as calúnias, as teorias conspiratórias, a ausência de dados, ou seja, a negação de dados. O governo Bolsonaro fazia muito isso, uma negação de dados para a imprensa tradicional, através dos sigilos que ele impunha, ou a deturpação dos dados, ou seja, você divulgar dados falsos para a população. Então, sim, o governo Lula segue tendo um problema de comunicação. A extrema-direita, Lula venceu as eleições, Bolsonaro está sendo desidratado politicamente e pode ser que venha a ser preso, mas isso não significa que o bolsonarismo desapareceu
e muito menos que o ecossistema digital de produção de fake news, teorias conspiratórias e de perpetração de assédio moral e mesmo de assédio jurídico contra as pessoas tenha desaparecido. Não desapareceu. A esquerda tem uma enorme desvantagem nesse quesito, lidar com a comunicação política, ter uma comunicação política eficaz, e aí envolve muita pergunta que o Jefferson Beltrão fez no início, né? Uma das maneiras de enfrentar o preconceito de maior parte da população contra as pessoas LGBTs, ou mesmo de enfrentar o preconceito das pessoas contra o povo de santo, as religiões de matriz africana, ou o preconceito das pessoas contra os povos indígenas, seria produzir uma comunicação que não só dissesse a verdade sobre esses setores da população, mas enfrentasse de maneira deliberada, criativa, as mentiras contadas sobre essas populações. E, nesse sentido, o governo ainda está muito atrás da extrema-direita. Perfeito. Bom, eu estou te fazendo essas provocações porque você conhece e sente na pele. O João Willis foi acusado de pedofilia durante a campanha eleitoral, também te acusaram de ser o mandante daquela facada, se foi fake, se não foi, isso se discute, mas aquela célebre facada, histórica facada no Bolsonaro. E essas coisas todas pesaram na sua decisão de sair do país. Mas já ontem saiu uma decisão judicial que te obriga a apagar conteúdos, não é isso, em relação a um debate que você teve com o empresário Otávio Facuri e com o senador licenciado Marcos Duval. Você acha que a gente está precisando muito de uma legislação como está sugerida no PL 2630, conhecido como PL das fake news, como forma de conter, já que as redes são o meio, são um instrumento para que teorias conspiratórias, desinformação, preconceito, discurso de ódio se propague? Antes de responder sua pergunta, eu quero deixar claro, quando você diz que eu fui acusado a gente está no meio importante de comunicação, que é o rádio. Perfeito. E esse meio de comunicação tem o dever moral de dizer que essas acusações contra mim foram mentirosas. Perfeito. E elas eram calúnias e mentiras. Eu coloquei exatamente como fakes que plantaram contra você. É isso. De uma função de me difamar e assassinar minha reputação no momento em que, além de tudo, eu estava sob ameaça de morte. Então, não foram só as mentiras, toda a campanha difamatória construída pela extrema-direita contra mim, eu fui o alvo principal, eu e o presidente Lula somos os principais alvos das mentiras e da difamação, mas, além disso, foram também as ameaças de morte. Bom, eu vou acatar qualquer decisão judicial, porque eu sou uma pessoa que respeita a justiça e respeita as instituições. Mas esse sujeito, Facuri, é um dos financiadores da propagação de mentiras, não só contra mim, mas contra outras pessoas da esquerda, certo? Decisões judiciais, elas têm instâncias, né? A primeira instância, a segunda instância e até a terceira instância. Então, isso significa que eu vou recorrer da decisão, porque, na verdade, esse sujeito, ele é um difamador, e ele, na verdade, está usando o assédio jurídico, e aí é uma outra forma de perseguição política, é o assédio jurídico, ou aquilo que a gente chama de... Está sendo muito usado, inclusive, o assédio judicial, né? Muito, muito, muito. Por exemplo, eu queria lembrar do que aconteceu com o presidente Lula, que foi vítima de assédio jurídico, de assédio judicial, de lawfare por parte da Lava Jato, chegou a ficar 1 ano preso injustamente, tratado como um ladrão por parte da imprensa hegemônica, da imprensa neoliberal, e, ao fim e ao cabo, se descobriu que a Lava Jato era uma operação política de extrema-direita, que não apresentava provas, mas convicções, e que levou o presidente Lula à prisão injustamente. Então, o que esse sujeito Facuri faz, ou está fazendo, é assédio judicial contra mim. E é claro que, se nesse momento, nessa instância, ele venceu, um juiz deu ganho de causa para ele, eu vou acatar a decisão judicial. Embora nada do que eu tenha dito ou escrito sobre esse sujeito é mentira. Jean, a gente está conversando aqui com o ex-deputado federal João Willis, e para encerrar a nossa conversa, eu quero te
te fazer uma pergunta que me foi encomendada, uma amiga minha, quando eu comentei que a gente ia estar conversando com hoje de manhã, ela falou, olha, coloque esse tema, que é relacionado a um tema muito sensível, a tal da ideologia de gênero, não é? Que, como você mesmo já destacou, a educação, a informação, super importante para que a gente consiga promover mudança de mentalidade. A pergunta é a seguinte, como é que você propõe, de que forma você propõe a inclusão de temas relacionados à sexualidade, gênero, diversidade nas escolas, de forma a promover a compreensão, o respeito à diversidade desde cedo, Jean? Jefferson, essa pergunta é muito boa, mas eu acho que ela deveria ser dirigida ao ministro da Educação e aos secretários estaduais e nacionais de educação, que são os responsáveis pelas políticas públicas de educação. O que eu posso te dizer, amigo, é que as pessoas LGBTs, elas existem. Excluí-las das escolas ou deixar que as escolas promovam bullying, violência contra as pessoas LGBTs, aí sim é algo errado e grave. Porque a gente não pode entrar na fantasia de que as pessoas LGBTs vão desaparecer da face da Terra. Porque a única maneira delas desaparecerem é se as pessoas fizerem algo como os nazistas fizeram em relação aos judeus, em relação aos ciganos e em relação aos gays durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um holocausto, matá-las deliberadamente. E a decisão de matar as pessoas LGBTs deliberadamente é uma decisão monstruosa. Eu não imagino que possam partir de nenhum tipo de pessoas com alguma empatia, decência, conhecimento, ou mesmo respeito pela sua religião. Eu entendo que as pessoas estejam passando por um tipo de ansiedade e de medo diante de transformações que o mundo está passando, que são irreversíveis. Então, as transformações tecnológicas, essas, por exemplo, que fizeram da Rádio FM, como você conhecia, quando você começou a trabalhar na Rádio FM, ela tinha uma cara. Hoje ela tem outra, ela está aqui, ao mesmo tempo que é rádio, é televisão, porque nós estamos nos vendo, está sendo transmitido pela internet. Ou seja, essas transformações tecnológicas, a fertilização in vitro, a possibilidade de uma mulher engravidar, colocar o seu óvulo na barriga de outra mulher, o fato de um casal de homens gays como Paulo Gustavo, o ator Paulo Gustavo e seu marido Thales, que tiveram filhos, né, com barriga de aluguel, ou seja, essas transformações, mães, mulheres que são estéreis e que por isso recorrem à adoção, os novos modelos de família, eles vieram para ficar, da mesma maneira que a inteligência artificial e a robótica vieram para ficar. Os trabalhadores podem estar assustados com essas novas tecnologias, sem saber se eles vão ter emprego no futuro. As pessoas podem estar preocupadas e dizendo, o mundo era melhor antes, quando a gente sabia quem era homem e quem era mulher. Assim, o mundo, quando a pílula anticoncepcional surgiu, muita gente deve ter dito, o mundo era melhor antes, quando a gente transava e engravidava. Agora a gente pode transar e não engravidar por causa da pílula anticoncepcional. Ou seja, a seta do tempo é para frente. As transformações, elas vêm para ficar. Elas podem gerar medo e ansiedade. Mas a humanidade é capaz de superar esse medo e ansiedade e incorporar essas transformações de modo a fazer o bem para todos nós. Então, nesse sentido, eu digo às pessoas, busco confortar as pessoas, dizendo para elas, as pessoas LGBTs sempre existiram. Elas eram reprimidas pelas suas famílias, elas eram expulsas de casa, elas eram vítimas de violência. Como a democracia amadureceu e o espaço da cidadania e a conquista de direitos aconteceu, hoje as pessoas LGBTs têm mais visibilidade. Então, ideologia de gênero não existe. Isso é uma falácia, sobretudo foi um termo utilizado pelo Papa Bento XVI, Ratzinger, que foi da juventude nazista. Ele cunhou essa expressão, ideologia de gênero, para falar dos estudos de gênero. Então,
universidades mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, passaram a dedicar estudos às questões de gênero. E as questões de gênero envolvem, em primeiro lugar, a equidade de gênero, ou seja, os direitos iguais entre mulheres e homens. É injusto que metade da população do planeta, que é formado de mulheres, não tenha o mesmo direito que a outra metade, que são os homens. E que essa metade esteja sujeita a violência sexual, né, estupros, abuso, violência doméstica e feminicídio. Então, os estudos de gênero buscam, em primeiro lugar, tratar das questões de equidade de gênero. E aí os estudos de gênero incluem as novas expressões de ser mulher. Então, existem as mulheres cisgênero, né, e existem as mulheres transgênero. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pegar esse prefixo cis. Quando a gente fala nas repúblicas cisplatina, a gente está falando da república que estão abaixo do Rio Plata, né? Cisplatina. Tudo que é para além do Rio Plata seria transplatina. Então, cisgênero é a pessoa que está em conformidade com seu gênero. Transgênero é a pessoa que não está em conformidade e, portanto, representa outro gênero. A cartunista Laerte, por exemplo, Coutinho, que é uma grande artista, viveu boa parte da vida dela encarnando um gênero que não fazia ela feliz. E ela só encarnava aquele gênero por imposição da sociedade. Quando Laerte se viu livre, inclusive depois do acidente que matou o filho dela, Laerte começou a encarnar o gênero que torna ela mais feliz. Isso não deveria incomodar as pessoas, né? Porque o problema é da Laerte, a vida é da Laerte. Então, quando você deixa de tocar a sua vida para se importar com a vida alheia, e não só se importar, mas reprimir a vida alheia, e quando você faz isso dentro do espaço da democracia e na institucionalidade, aí você se torna um fascista. Porque quando você se torna um deputado federal, um deputado estadual ou um vereador, sua função é legislar para que mais pessoas tenham direitos, mas que mais pessoas tenham uma vida digna e boa. E não legislar para que um grupo tenha direitos e outro não. Ou legislar para que um grupo seja violentado, para que um grupo seja humilhado, difamado. Então, essa expressão ideologia de gênero, ela é uma farsa. Eu te peço, Jefferson Beltrão, assim, eu ouço você há muito tempo, e peço ao seu programa que, quando alguém falar essa expressão, você simplesmente diga, olha, não existe ideologia de gênero, porque o gênero não é uma ideologia, um proselitismo. O gênero existe. E existem muitos gêneros. Não só o gênero masculino e feminino, como a gente conhece, mas existem outras expressões de gênero. Existem mulheres trans, mulheres travestis, pessoas não binárias. E mesmo no campo da orientação sexual, existem as pessoas homossexuais, as pessoas heterossexuais, as pessoas bissexuais, as pessoas pansexuais, ou seja, a orientação sexual é diversa, como é a identidade de gênero, e isso não deveria ser um problema para nós, né? Não deveria ser um problema para nós e não deveria ser problema para os pais. O problema que deveria haver para os pais é a violência contra crianças. É o fato de crianças serem espancadas até a morte pelo simples fato de serem diferentes. É achar que as escolas devem ser lugar de violência para os nossos filhos. Então, se eu tivesse um filho e esse filho fosse uma criança LGBT, eu gostaria que meu filho tivesse direito à educação. Então, eu iria brigar com a escola caso a escola não garantisse a integridade física dela e não desse a ela o direito de estudar e de ser alguém na vida. Senhor João Willis, perfeito, valeu. Muito obrigado pela lucidez, pela disponibilidade. Ele que, você, claro, que é jornalista, ativista LGBT+, ex-parlamentar. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas que você tenha um bom dia, um bom encontro. Logo mais, esse encontro Democracia, bem-vinda de volta. Um bate-papo com o João Willis, às 18h na Biblioteca Central dos Barris. E seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima. Bom dia para você. Obrigado, queridos. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, bom dia aos ouvintes e às ouvintes. Tchau, agora, tchau. 8h56 na Tarde FM.